forte reação aos vetos do presidente Jair Bolsonaro, a lei que define medidas para combater o avanço da Covid-19 entre as comunidades indígenas e quilombolas. Bolsonaro vetou a garantia de acesso à água potável, alimentos, leitos hospitalares, respiradores mecânicos, cestas básicas, fornecimento de itens de higiene. Mas, na contramão dessa decisão, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o governo federal crie barreiras sanitárias para povos indígenas isolados, expulse invasores de suas terras e faça um planejamento de ação em nível nacional, entre outras decisões. E a gente vai repercutir esse assunto com a Juliana de Paula Batista, que é advogada do Instituto Socioambiental ISA. Oi, Juliana, bom dia. Bom dia, Marilu, como vai? Então, nós fomos surpreendidos ontem de manhã com os vetos, né, ao PL que visava aí medidas emergenciais de combate ao Covid entre as populações indígenas, quilombolas e tradicionais. E o que mais choca nesse veto é que são vetados itens básicos para a sobrevivência de qualquer ser humano, né? Você vetar um PL que prevê a garantia de água potável, né, que prevê a distribuição de material gratuito de higiene e limpeza para comunidades que estão entre os setores mais vulneráveis da população brasileira, onde a Covid-19 tem sido ainda mais cruel e mais mortífera, né? A gente tem visto aí que os índices de contaminação e de mortalidade entre essas populações é maior do que entre o restante da população brasileira. Então, de fato, é realmente muito chocante a gente acordar e ver que o acesso à água potável que estava previsto no PL, ele é vetado pelo presidente da República, a autoridade máxima do país, que deveria ser a pessoa mais preocupada com os cidadãos brasileiros em alto grau de vulnerabilidade econômica, social e epidemiológica, né? Agora, Juliana, esses vetos do Bolsonaro chocam, mas também não surpreende diante da atitude autoritária dele, né, da maneira dele de governar, principalmente em relação aos quilombolas e aos indígenas, né? Isso, eles não surpreendem porque o presidente, desde a campanha, desde antes, né, desde o tempo em que ele é deputado, ele tem falas altamente discriminatórias, racistas, que preocupam, né, vindo aí agora de uma pessoa que ocupa o cargo de presidente da República, né, ele é um chefe, ele é um representante do Estado brasileiro, né, então esses interesses e ódios pessoais, eles deveriam, a nação brasileira precisa estar à frente disso, né, em um chefe de Estado, e infelizmente não é a postura que a gente encontra no nosso presidente, é lamentável. Agora, o Congresso e o STF podem derrubar esses vetos, né, Juliana? O Congresso pode derrubar esses vetos, é uma competência do Congresso Nacional fazer a análise e deliberação sobre a derrubada desses vetos, né? O Supremo Tribunal não tem essa competência, o Supremo Tribunal Federal. É uma competência do Congresso que a gente espera que ele exerça, né? A gente espera que esse Congresso não seja cúmplice nem corresponsável de um genocídio anunciado entre essas populações, né? Todos nós que trabalhamos com essas comunidades estamos estarrecidos e muito preocupados, porque algumas comunidades são muito pequenas, são muito vulneráveis, elas correm risco de extermínio, né? Imagina, no PL o presidente veta um plano de combate à epidemia entre povos isolados, né? Então, um presidente que combate uma previsão de planejamento de intervenção, né? Os povos indígenas isolados, o nome já diz, eles não têm qualquer tipo de contato com a sociedade brasileira. Então, eles estão entre os mais vulneráveis, não apenas do Brasil, são os mais vulneráveis do planeta Terra, porque são comunidades que não têm defesas imunológicas. Qualquer tipo de contato com elas ou de chegada dessa epidemia, ela é um risco de genocídio, né? E o PL previa um plano, o governo vetou o plano, né? Vetou a elaboração de um plano, demonstrando para a sociedade brasileira que o plano é não ter plano, né? O plano é não ter plano, é deixar essas comunidades ao léu, ao Deus dará, abandonadas à própria sorte,
sem nenhum tipo de planejamento de uma resposta estatal em caso de contato ou contaminação, né, de povos extremamente vulneráveis. Então, de fato, é muito preocupante e a gente espera que o Congresso Nacional assuma essa responsabilidade frente à nação brasileira e derrube, de fato, esses vetos, né? A gente precisa dessa voz de comando, de liderança e de moderação do Congresso Nacional, demonstrando aí preocupação com esses cidadãos e cidadãs brasileiros, né? Agora, justamente o STF, falando em plano, né, Juliano? O STF está obrigando o governo para que faça um planejamento de ação em nível nacional. Quer dizer, foi assertiva aí a medida do ministro Barroso nesse sentido, né? Olha, muito assertiva, né? Essa medida, ela foi pleiteada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que é a instância de indígena, né, de representação nacional, junto com 5 ou 6 partidos, não me lembro agora exatamente, e eles justamente pedem a elaboração de planos porque eles estão sentindo na ponta a desarticulação das políticas públicas, a desarticulação de medidas rápidas, né? Essa competência para atuar em terra indígena, ela é do Poder Executivo, né? É uma competência prevista na Constituição como atribuição da União, ela não é uma competência de Estado, ela não é uma competência de município, o Estado e o município não têm competência nem atribuição legal para atuar dentro de terras indígenas, né? Então são medidas que de fato precisam de uma ação proativa do Poder Executivo Federal, né? E diante da ausência, né, de qualquer atuação mais sistemática e planejada, os indígenas então foram ao Supremo Tribunal Federal pleitear esses planos de colocação de barreiras sanitárias em terras com índios isolados e de recente contato, né? A Secretaria Especial de Saúde Indígena estava atendendo apenas indígenas em áreas com o processo de regularização fundiária concluído, e ontem o STF, então, muito acertadamente, né, de uma forma muito republicana e muito preocupada com a efetivação dos direitos dessas comunidades previstos na Constituição e principalmente em salvaguardar a vida mesmo dessas comunidades, né? É uma questão de vida ou morte, como nunca foi em outros tempos, né? Determina, então, uma série de medidas que ficam aí ao encargo da União elaborar de forma rápida, ágil, para tentar salvaguardar o máximo de vidas possível, que deve ser a preocupação de todos nós nesse momento, né? Agora, como você bem disse, né, Juliana, a própria Constituição protege as populações indígenas, né? Está na Constituição brasileira, né? Sim, as indígenas, as quilombolas e também as tradicionais. A decisão do STF, ela é voltada especificamente para as comunidades indígenas, né? É um pedido, como eu disse, da APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, né? Que inclusive foi aceita pelo Barroso como legitimada a propor esse tipo de ação, né? Que essas ações de controle de constitucionalidade, elas têm um rol de quem pode propor muito restrito, e ontem, inclusive, a APIB foi reconhecida como uma entidade de classe de âmbito nacional, e a gente espera muito que essa decisão seja referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, né? É uma conquista dos povos indígenas brasileiros poderem acionar o Supremo Tribunal Federal diretamente, sem depender do Procurador-Geral da República, de governador de estado, de partido político, né? Dar uma voz que secularmente vem sido calada e muito violentada. Essa voz, ela precisa poder chegar até os ministros da mais alta corte do país. Agora, Juliana, vamos falar um pouquinho da situação, né, dramática que vivem tanto os quilombolas quanto os indígenas, né? A gente tem aí da parte dos indígenas a questão dos garimpos, das invasões. Conta pra gente como é que está essa situação. Olha, a gente que acompanha muito de perto, o Instituto Socioambiental faz um monitoramento, né, do desmatamento de áreas protegidas e também tenta mapear nas áreas que a gente trabalha esse aumento de invasões. E a gente tem dito sempre que invasores não fazem home office, né? O desmatamento, ele segue aumentando, as invasões, elas seguem crescendo, os garimpos ilegais também, né? E isso é um duplo risco para essas comunidades, porque além delas já terem uma vulnerabilidade maior, elas ainda têm aí
elas estão muitas vezes impedidas de estar em isolamento social, porque elas têm invasores dentro dessas áreas, né? Invasores que deveriam estar sendo retirados de forma urgente e emergencial pelo Estado, né? Então, eles são focos de contaminação, de disseminação da doença dentro dessas terras indígenas e dessas comunidades. A gente tem aí, por exemplo, o caso da terra indígena Yanomami, né? Tem aldeias dentro da terra indígena Yanomami que os índios só saem de avião, que eles precisam caminhar 2, 3, 4, 5 dias até chegar em uma aldeia onde tem pista de pouso, né? Se esses garimpeiros disseminam Covid nessas comunidades altamente isoladas, o risco é imenso, porque não existe nem estrutura logística, muitas vezes, para tirar esses indígenas de dentro das aldeias de forma rápida e eficiente, né? Não existe infraestrutura logística para retirada. Então, assim, nós estamos, de fato, muito preocupados. Na terra indígena Yanomami, a gente tem mapeamento de garimpos que estão a menos de 5 quilômetros de indígenas em isolamento voluntário, né? De malocas, de aldeias Moxirratetema, né, que é um grupo comprovadamente, um grupo de índios em isolamento voluntário, né, uma evidência comprovada que reside aí dentro da terra indígena Yanomami. Exato. Agora, como é que você viu o argumento do executivo, né, para não dar essas condições, né, tanto para as comunidades quilombolas quanto para as comunidades indígenas, dizendo que essas medidas criam despesas obrigatórias, se demonstrar aí um impacto orçamentário financeiro? Como é que você recebe, né, um argumento desse tipo, Juliana? Olha, primeiro, a gente vive um falso dilema entre vida e economia, né? Eu digo que é um falso dilema porque a busca máxima do Estado deve ser salvaguardar a vida dos seus cidadãos, né? Todos os outros princípios, eles são mitigados quando a gente está diante de casos de vida ou morte, e é disso que a gente está diante, é disso que se trata, né? Se trata de salvar vidas, né? E a gente vive um momento em que a União tem crédito extraordinário até o final do ano, justamente por conta da pandemia, né? Então, não nos parece legítimo essa afirmação de que não haveria créditos, né? Sendo que a gente vive esse momento de crédito extraordinário. A gente tem aí notícias, por exemplo, de que a Lava Jato disponibilizou recursos de delações premiadas para o combate ao Covid. O governo ficou dias sem se manifestar sobre o uso desse dinheiro, né? Então é muito mais uma questão de vontade política e de planejamento do que de fato de crédito ou não. O governo não pode deixar a população morrer à míngua, né? Eles precisam que se tenham planos, como todo mundo está fazendo, né? A gente tem aí o auxílio emergencial, né? Mas também é preciso que se pense em como ter planos para salvaguardar as populações vulneráveis e também os setores mais vulneráveis, mais da própria economia, né? A gente não tem apenas grandes empresários, e isso é um plano de atenção econômica ao país. Então, o que a gente tem visto, mais uma vez, é que o plano é não ter plano, porque a gente não vê o Poder Executivo discutindo essas medidas, a exemplo do que a gente tem visto aí em todos os outros países do mundo, que têm tido pacotes econômicos, né? Então, não dá para a ausência de um plano e de um pacote econômico poder ser justificativa para você deixar as pessoas morrerem, né? A gente está chegando aí a quase 65 milhões de mortos, né? Então, é um número muito alarmante, né? Imagina, é como a gente pensar que uma cidade de interior, todas as pessoas que vivem nela morreram, né? E a gente não sabe quando essa onda vai terminar. A gente está vivendo um problema que ele é um problema de médio e longo prazo. Enquanto a gente não tiver uma vacina, a gente vai conviver com esse problema, a gente vai conviver com picos maiores ou menores do surto de Covid. Então é preciso que se tenha um planejamento e que se pense em todas as dimensões de país, né? A gente está vivendo algo sem precedentes na história. E, infelizmente, é o pior momento para a gente ter um presidente que não acredita na ciência, né?
Exato. Agora, Juliana, em relação a essa possibilidade, né, de derrubada de vetos no Congresso, a parte disso, existe possibilidade de entrar com novas ações também na Justiça? Olha, essa parte dos vetos, em regra, ela não pode ser questionada judicialmente, né? É uma prerrogativa do Poder Executivo deliberar sobre os vetos, né? Mas outros pontos que estão descobertos e que têm configurado violação de direito à vida e à dignidade para essas comunidades, eles poderão sim ser judicializados, né? Perfeito. Agora, só para a gente encerrar aqui a nossa conversa, Juliana, eu gostaria que você falasse da importância, né, para nós brasileiros e brasileiras, dos povos indígenas e quilombolas, né, essa cultura, enfim, para todos nós aqui como nação, né, a importância da defesa desses povos. Bem, a defesa desses povos para a gente como nação, ela é importantíssima. A gente vive em um dos países mais sociodiversos do mundo, né? Eu acho que a luta pelas vidas humanas e pelas vidas indígenas, pelas vidas quilombolas, né, que importam, ela deve ser uma luta de todo cidadão, né? Uma luta permanente, porque são os setores da sociedade que são minoritários, né? Eles contam com a nossa defesa, eles contam com a nossa solidariedade, eles contam com a força também da população para que essas violações sejam visibilizadas, para que elas também tenham um engajamento da sociedade, para que a gente também, enquanto sociedade, possa dizer: nós não votaremos em políticos que violam esses direitos, que apoiam esse tipo de violação, nós estamos do lado desses povos, porque eles são, de fato, a parte mais fraca da sociedade, e quando eu digo isso, eu digo em termos de poder político, né, de influência política, porque são grupos minoritários, né? Dentro do que eles são em si, eles são com certeza uma fortaleza imensa, porque estão aí resistindo, sobrevivendo a 500 anos de colonização, de violência, e de fato demonstram aí para a gente uma força, né, que ela é extraordinária. Eu gosto muito de uma frase do Ailton Krenak, que ele disse no começo do governo Bolsonaro. Ele falou: nós estamos resistindo há 500 anos, eu me preocupo com vocês, brancos, se vocês vão conseguir resistir, né? Porque eles são povos de fato que são povos de muita luta, mas que fazem isso a um custo muito alto também, porque é muita violência, né? Uma violência histórica e secular que para todos nós deve causar um nível profundo de indignação e de revolta, e de fato, o que a gente pode fazer é se colocar ao lado, né, desses povos, apoiando aí as suas lutas, que são extremamente legítimas, importantes e necessárias em um tempo em que a gente vive aí tanto autoritarismo, tanta violência, tanta falta de humanidade, solidariedade, enfim, né? De fato, a gente vive um tempo muito chocante. Eu sempre fico muito estarrecida, né, com essa ausência de compaixão e de solidariedade mesmo das pessoas, né? Um momento de muita violência e agressividade. Isso, falta de humanidade mesmo, né, Juliana? Olha, eu te parabenizo por essa luta, viu, Juliana? Né, há muitos anos aí também na estrada, né, nessa defesa dos povos indígenas, quilombolas. Parabéns pelo seu trabalho, viu, Juliana? Muito obrigada. Obrigada a vocês. Um grande abraço. Outro. Tchau, tchau. Falamos aqui com a Juliana de Paula Batista, advogada do ISA. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.